Então, do Alemão. Do Alemão. Eu queria falar, você foi comandante-geral na retomada do Alemão. Então Sim. a gente queria escutar sobre os bastidores, né, das decisões e da retomada, de como foi tudo isso. E, na sequência, assim, você já segue também que o senhor acabou escrevendo um livro, né? Você acabou escrevendo um livro, Liberdade para... Tem um lenço de papel aí? Vê se tem. Eu consigo. Eu consigo. Aqui, eu sou soldado, qualquer coisa pra limpar minha cara. Já foi pegar. E aí, depois dessa experiência, você escreveu o livro Liberdade para o Alemão, o Resgate de Canudos. Aí, como eu sou um apaixonado por história, Canudos ainda é um tema que, para mim, como assim, as minhas referências de Canudos são referências da escola, né? Eu aprendi, assim, nas minhas aulas como inspetor de polícia, investigador criminal, de que não devemos acreditar em tudo que nos falam, porque todas as versões vêm contaminadas por juízos de valores. Então, gostaria de ouvir mais um estudioso de Canudos. E por que esse paralelo, entender por que você fez esse paralelo. Então, primeiro, os bastidores, a criação do livro e por que esse paralelo com a guerra, com o resgate de Canudos. Bom, primeiro é o seguinte, vou começar pelo fim, porque o resgate de Canudos. Eu sempre sonhei, tive pesadelos com Canudos. Por quê? Não sei. Eu via os combates, fico arrepiado. Eu via os combates, eu via o fogo, os incêndios, e eu não tinha lido ainda Euclides da Cunha. Aliás, tem duas obras que todo ser humano deveria ler, no meu entendimento. O brasileiro deveria ler Os Sertões. Meu primeiro trabalho acadêmico foi sobre Os Sertões. Todo mundo deveria ler Os Sertões. E todo ser humano deveria ler Os Miseráveis, do Victor Hugo. Então, assim, são duas obras que eu aconselho. São obras que me perseguem. Se você for falar assim, fala aí das personagens aí do livro, vamos falar sobre Os Miseráveis, eu vou falar do Jean Valjean, a Cosette, o Thénardier, que são personagens que me perseguem. E Os Sertões, eu sonhava com aquelas guerras, aqueles equipamentos, armas que eu não conhecia. Quando houve a Guerra do Alemão, a coisa começa da seguinte forma: o tráfico resolve incendiar a cidade. Né? Eles vinham de ações primeiro nos túneis. Eu fiz uma série de mudanças de comando de batalhão. Eu precisei colocar oficiais mais duros para comandar as unidades. Embora a gente tivesse assim, pensando assim, agora não podemos botar oficiais com perfil menos duro, porque estamos fazendo a pacificação, a gente não precisa tanta dureza mais. Mas quando eles começaram a incendiar os carros nos túneis, eu fiz uma mudança de comandos, botei comandantes com perfil mais guerra, de combate mesmo, e um mês depois, pouco mais que isso, eles começaram a incendiar tudo. 100 e tantos carros. Eu me lembro que o governador me perguntou, por isso que eu digo assim, o governador sempre presente, sempre... E aí o secretário Mariano, Roberto Sá, que era o pensador da Secretaria de Segurança Pública, o secretário Mariano era o cara que fazia cara feia, como ele mesmo dizia, né? Tomava decisões. Mas os homens que pensavam mesmo, o grande pensador dali era o delegado Roberto Sá. E aí nós fomos para lá, ele nos chamou, foi eu, o Alain, e ele perguntou para mim assim, Mário, você é a polícia ostensiva, está na rua, quanto tempo você precisa para controlar esses incêndios? Eu falei, eu preciso de 15 dias. Ele, Mário, 15 dias? Não é muito tempo, não. Eu falei assim, estão atacando. Nós estamos com uma semana, já tem 100 carros queimados. Tá? Então, como vai ser isso? Eu preciso de mais 15 dias. Só que enquanto a gente está conversando, acho que até a gente já tinha almoçado, o Álvaro, que era o meu chefe de Estado-Maior, me ligou. Comandante, olha só, os caras da Vila Cruzeiro estão dando tiro e se exibindo aqui pra televisão, pra todo mundo, chamando a gente pra guerra. O Álvaro, um soldado, tá em casa, mas valente pra caramba. Um cara de operações especiais, até mais antigo do que eu, né? Egresso da cavalaria, aquele espírito de cavalaria, né? Que a gente diz que é rápido e mal feito só pra provocar eles, né? Então, o espírito da cavalaria de guerra mesmo. E ele falou assim, deixa eu tomar a Vila Cruzeiro. Me autoriza aí. Cara, a gente estava pensando em qualquer lugar, menos Alemão, Vila Cruzeiro, porque ali era
eu usei essa expressão, cidade-estado, né? O lugar mais fortificado, os caras com mais disposição para guerra. Aí eu falei, tá, Álvaro, então eu não sei se eu quis parecer mais do que eu era, eu não sei que sentimento me tomou, porque eu não devia ter dito assim, vai, faz, toma. Mas eu fui impulsionar, não sei se as almas falaram comigo, vai, toma, porra, olha, verdadeiramente, eu não sei o que me motivou. Mas eu disse, vai, executa, mas aí, imediatamente, o outro lado falou assim, tem certeza disso? Enquanto eu estou pensando, o governador, Mário, o que tu autorizou aí? Eu falei assim, olha só, governador, eu autorizei o Álvaro tomar a Vila Cruzeiro, mas não vai ser sem sangue. E provavelmente dos nossos também. Porque é um local que eles estão muito armados, muito fortificados, e eu não tenho blindado novo. Se eu não me deu blindado novo, eu catuquei ele, né? Eu tô com aqueles blindados. Não, ele perguntou, e os seus blindados? Eu falei, tudo cacareco. Tudo carro velho, que o senhor vai comprar carro novo, mas a gente ainda não comprou, né? Que a gente... Aliás, eu não acusei ele de senhor, não. Eu falei, a gente não tem recurso ainda, não comprou. Aí ele virou para assim, eu vou pedir blindados ao Exército. Vou ligar pro ministro. O ministro da Defesa era um cara grande, eu não me lembro mais o nome dele. Vou ligar pro ministro e tal, eu vou pedir... Jobim, era o Nelson Jobim. Aí eu pensei o seguinte, olha só, não vai sair nada. Porque é extremamente complexo isso. Pediu, mesmo que peça o ministro, o Exército precisa de tempo para preparação operacional, e eu preciso disso para amanhã. Aí, você vai ver como é que eu vou resolver isso. Aí ele, na minha frente, ligou pro ministro. Aí a gente foi almoçar. Cara, eu não acreditava. Voltei pro quartel, porque eu pedi blindados, né? Eu pedi isso, blindados. Ajuda das Forças Federais com blindados. Eu cheguei no quartel, falei com o meu ajudante de ordem, acho que era o Major Derlei, Tenente-Coronel Derlei, já era Tenente-Coronel, eu falei, Derlei, eu só atendo secretário de Segurança, Roberto Sá, governador e minha mulher, mais ninguém. Cara, eu não quero atender ninguém agora, eu preciso me alimentar. Aí tá o Derlei, daqui a pouco tá o Derlei com o telefone na mão, cristalizado. Eu falei, é o governador ali. É o secretário de Segurança? Não. É o Roberto Sá? Não. Aí, é minha mulher? Não. Eu falei, quem é que tá me ligando? É um almirante. Eu falei, almirante? É um almirante que tá me ligando? Tem certeza? Mas é ele, nós, ajudante de ordem? Não, é um almirante. Falei, dá esse telefone. Falei, por não, excelência, quem tá falando? Ô, Mário Sérgio, almirante. Eu não lembro se foi o almirante Leitão, um dos almirantes lá. É o seguinte, olha só, nós vamos ceder os blindados pra vocês. Eu quero que você, 7 horas da manhã, esteja com o BOP lá no quartel, ali na Washington Luiz. Falei, porra, eu vou ter que dizer o palavrão que eu pensei na hora e disse. Eu falei, essa porra, isso é sacanagem. Perdão, tá? O pessoal que tá acompanhando que eu tô evitando. Eu tô evitando isso, mas não dá. Falei, isso não pode ser verdade. Cara, tudo é tão difícil. Como é que os fuzileiros estão dizendo para eu apresentar o BOP 7 horas da manhã no quartel deles? Só tem o seguinte, nós estamos no exercício a não sei quantos quilômetros, estavam a 200, 300 quilômetros. Os blindados estão, não sei, 2 horas da manhã nós estamos chegando. 2 horas da manhã nós vamos estar ali no quartel. Aí eu falei assim, essa eu quero ver. Essa eu quero ver. Peguei a minha viatura, Milagres, embarca aí. Pegamos um comboio, rodei a cidade, quando deu 2 horas da manhã, 5 minutos antes, parei em frente ao quartel de Fuzileiros Navais. Eu quero ver, rapaz, daqui a pouco eu comecei a escutar aquele barulho, aqueles caminhões de prancha, transportando os M113, chegando. Falei assim, de sumos, porra, os caras cumpriram, os fuzileiros vão estar com a gente, cara. Manhã cedo o BOP tava lá, treinando, aí eles perguntaram, vocês têm gente que opera os blindados? Eu falei, aí eu não estava lá, o Milagres acompanhou com o Coronel Paulo Henrique, o pessoal do BOP, aí a gente falou, não, a gente precisa do seu operador e de mais uma pessoa que entenda do blindado. Aí ele botou um operador e um, não sei se observador, alguém dali, ensinou toda a estratégia de dentro do blindado. O blindado é só para transportar até um certo ponto, né? Até a partir dali você tem que desembarcar aí na infantaria, como a gente costuma dizer. E aí a gente venceu aquilo ali, porque no dia seguinte, por volta de 11 horas da manhã, nós começamos
a preparar, houve a entrada com os M113, e aí eles correram, saiu aquela massa de mais de 150, correndo, arrastando fuzil, mochila, pistola, e foi para o complexo do Alemão. Porque são favelas da mesma facção, e eles foram se esconder lá. Foi um combate praticamente sem morte, porque eles atiraram muito do blindado, os projetis batiam na primeira blindagem, furavam, mas não conseguiam ultrapassar a segunda blindagem. E é o seguinte, os fuzileiros, cara, eles castigaram seus carros, eles estavam em guerra. Eles não quiseram nem saber, não ficaram protegendo nada. Os caras realmente enfrentaram. Teve um fuzileiro, que até botei isso no meu livro, o cara bateu com a boca, arrebentou tudo. Aí, rapaz, mas ele era o operador do blindado, chegou sangue escorrendo. Aí foi costurado ali no local, um médico nosso costurou ele. Aí eu falei, tem substituto para você? Eu tava junto com o Mari Guerra, que depois até ele saiu o almirante, né? Ele tava perto assim, eu falei só com ele, tem alguém que te substitui? Pô, agora não tem não. Aí eu falei, então é o seguinte, muito obrigado, volte pro blindado, que você vai continuar em guerra, não vai? Ele, sim, senhor. Entrou no blindado e foi ferido, todo machucado. Porra, que admirar esses caras, não tem, rapaz? Eu tenho tremenda admiração pro pessoal do Corpo de Fuzileiros Navais. E depois, de novo, os fuzileiros nos apoiaram, só que a gente já teve o apoio da Brigada Paraquedista. A Brigada participou do cerco, não participou da incursão. A incursão foi feita Polícia Civil, isso foi já no dia 28, Polícia Civil, Polícia Militar, policiais federais infiltrados na nossa tropa, porque todo mundo queria estar lá. Teve mais gente, outras autoridades. O senhor estava lá, o senhor foi para o Alemão? Aí eu fui para o Morro de Frente, o Morro do Adeus, que tinha comandamento sobre o Alemão. Então, eu fiquei no Morro do Adeus na hora que eles entraram, inclusive contrariando o secretário Beltrame, porque ele não queria que a gente fosse para lá. Você e Alan tem que ficar aqui. Vocês têm que ficar aqui. O Alan, obediente, foi para lá. Eu, insubordinado, fui pro local. Eu fui lá pro local, aí entrei no blindado, fui pro Alemão. Assim que eles deram pronto, e eu fiz algo, né? Eu botei os comandantes, os coronéis, para comandar as frações. Cada comandante de batalhão foi à frente da sua fração. E aí, Canudos, né? Eu disse pro governador que eu precisava ter uma estratégia de rendição dos caras, porque eu não queria repetir Canudos. Eu falei, eu não quero aquele sangue de Canudos. Canudos tem que ficar lá no passado. Ali tem gente inocente, muita gente nordestina, tem muito baiano ali, tem muita gente dos estados do Nordeste que mora no complexo do Alemão. Então, de certa forma, é repetir Canudos, que se tiver muito sangue inocente, quando é o sangue do engajado, o nosso a gente pranteia, lamenta, apoia as famílias, né? Tenta fazer um combate justo, e ali o adversário vira inimigo, quem pranteia são os seus, né? E não nós. Mas o inocente não podia. Eu falei, isso tem que me permitir uma rendição. Ele não queria deixar. Mas ele não queria deixar porque ele dizia o seguinte: se tiver muita morte, isso vai cair nas tuas costas, rapaz. Se você fizer isso, você não tá vendo? Vai cair na tua e vai cair na minha. Que vai dizer que a gente incitou eles à rendição para depois matá-los desarmados. O governador tinha razão no discurso dele. Aí eu falei, não, olha só, governador, isso não vai acontecer. Quem se render vai sair e vai ter sua vida garantida. Aí no dia seguinte de manhã, ele me ligou e falou, Mário, tá autorizado. Está autorizado, você pode ter uma estratégia de rendição. Montei postos de rendição e fiz um chamado. Quem quiser se render, levante, saia com seu fuzil, mãos para cima. Aí a gente teve o Mr. M saindo de mão dada com a mãe. Teve vários outros que se entregaram e vários foram presos. E ninguém foi morto. Teve pouquíssimo número de mortos que foi em confronto com algumas forças. Pouquíssimos existiram. 169 fuzis apreendidos. Um pouco mais de uma semana. Só ali. 225 pistolas. 169 fuzis, 225 pistolas, cerca de 30 metralhadoras com bipé e mais outras armas. As cenas na televisão foram assim, foram vibrantes. Por isso que a gente dizia que ali... E a população vibrando. Teve uma senhora que escreveu... Tá lá na igreja, ali da Lapa,
tem lá um agradecimento a mim e aos anjos pelo que aconteceu, e no final ela termina assim: liberdade, liberdade, abraçosa asas sobre nós, moradora do Alemão. Não, o Brasil Porque ela parou, vive- o Brasil porque ela parou vive- nessa expectativa de Sim, ver a retomada sim. do Alemão. O Alan, né, que é um cara que eu gosto muito, um soldado da Polícia Civil, Alan Turnovski. O Alan me deu uma sacaneada, né, mas uma sacaneada que ele pode ser perdoado, porque a gente marcou 8 horas, minha tropa se atrasou, culpa minha, pô. Nós atrasamos 5 minutos. E ele falou: 8 horas eu entro. 8 horas eu vou entrar. Aí, porra, quando deu 8 horas, eu falei: Alan, segura a tropa aí. Ah, já entrou. Já entrou. Depois ele disse isso na entrevista. Mas você ficou com raiva porque eu entrei na hora certa? Eu tava atrasado, porra. O que aconteceu? Minha tropa atrasou. Atrasou poucos minutos, mas atrasou um pouco. E assim, mas foi uma grande operação. E nesse dia do blindado, eu subi no blindado e eu disse algo que circula na internet. Eu falei: olha só, nós vamos fazer um combate justo. Isso está escrito. Um combate significa o seguinte: o nosso limite, né, é o limite da ação militar, porque a ação de hoje é uma ação militar, tá? Nós temos que vencê-los mesmo. Os cientistas sociais não gostam dessas expressões. Combate, adoram falar em combate em combate à fome, mas não pode falar em combate de guerra. Combate à fome que tem que ter. Eu sou absolutamente favorável ao combate à fome. Mas por que não pode falar combate quando a gente está falando de fuzis dos dois lados? Não. Então eu falei: já que é uma ação militar, nós vamos fazer um combate justo. Expulsarei quem eu souber que andou mexendo nas coisas dos outros. Nós não estamos lá para assaltar ninguém, para roubar ninguém. Eu disse isso de cima do blindado. Vou colocar para fora a pontapés. Não coloquei a foto. Pode jogar a foto aqui rapidinho, né? Ele não tem a foto. Aquela foto, a foto que você viu, eu conversei com eles no direct. A foto tá com baixa qualidade. Deixa eu procurar na internet a foto. Aquela que você mandou não tem condições. Tá. Tem a foto lá, tem a foto sua lá em cima do blindado, bem legal. Mas subir no blindado porque não tinha outro lugar. Eu tive que subir ali e acabou se tornando emblemático. São coisas que você faz e a coisa se torna emblemática, né? Mas assim, aconteceu. O fotógrafo tirou, né? Um sargento que fala comigo até hoje, um grande amigo. Tá na reserva, ele era o sargento fotógrafo, acompanhando as ações. Quanto tempo o Alemão foi retomado? E eu fiz essa fala, uma fala dura. Mas aí eu disse assim: mas nós temos que ter cuidado com os velhos, com as mulheres e com as crianças. Bacana. Tá? Vamos tomar cuidado com os velhos, as mulheres e as crianças. Tá? E aqueles para quem a razão não chegou, tá? Que cheguem as balas dos nossos fuzis. Foi exatamente o que eu falei, tá? Discurso épico. Foi... Cara, você não pensou no que tinha que falar? Claro que eu pensei no que tinha que falar. Eu tinha que mexer com a tropa. E eu olhava assim e via homens, mulheres, soldado, sargento mulher, major mulher, todo mundo em forma, todo mundo pronto para entrar, rapaz. E não via medo nos olhares. Claro que teve sempre umzinho assim com medo de os discursos que foram medrosos só até a hora da entrada. Aí depois... Porque medo todo mundo tem, cara. Ah, você não tem medo? Claro que tenho. Claro que tive muitas vezes, só que a responsabilidade superava o medo. Você tinha que ir e você ia na responsabilidade. Tenho que ir, vamos fazer. E se eu morrer? Eu espero que exista vida após a morte, Deus... E as coisas sejam como eu penso. E eu seja perdoado aí por eventualmente alguma... E Deus seja misericordioso comigo. Ele precisa ser misericordioso comigo. E as coisas aconteceram, nós fizemos operação, pouquíssimas mortes, nós tivemos cerca de entre 30 e 40 presos naquele dia. Sandra Sapatão, Lambari, o Mão, o cara que matou o Tim Lopes, o Zeu, se não me engano, que matou o Tim Lopes. Né, o policial que prendeu ele, inclusive, é um cara muito parecido com o Tim Lopes, né? Também ficou icônica a fotografia, parecia o Tim Lopes do lado do cara, assim, porque ele esteticamente parecia muito com o Tim Lopes. Foi 24 horas, o morro já estava menos de 24 horas? Não, sim, e aí as cargas, toneladas e toneladas, foram 5 caminhões gigantescos, mais de 30 toneladas de maconha. Assim, eu tô tentando lembrar dos números, 500 quilos de cocaína. Material pra caramba de indolação, material de controle, computadores. Você estava falando de uma velhinha lá que vibrou, que escreveu na igreja.
no Liberdade, Liberdade, Abre sobre nós. Você concluiu o pensamento sobre ela. Era uma senhora que vivia sob a opressão do... Sim, a felicidade das crianças. As crianças numa felicidade, se sentiam livres, o sorriso, todo mundo se abraçando, porque acreditaram naquilo. Nós não poderíamos jamais ter perdido. Porque olha só, Rafa, vou dizer outra coisa que parece contrassenso. A questão do comércio das drogas, do comércio ilícito das drogas, é uma questão muito difícil de você acabar com ela. Porque parece estar na natureza humana a busca busca natural pelo prazer. Uhum. E mentir, embora eu não tenha feito experiências com drogas na minha vida, mas mentir, por tudo que a gente sabe das drogas, que as drogas não dão prazer, é sofismar, é contar. Usar uma falácia. A gente tá vendo que as pessoas têm prazer com a droga. O problema não é o prazer, o problema é aquilo que ela causa, né, de consequências, das questões colaterais. Então sempre vai ter gente procurando pelas drogas. Se no Brasil nós tivéssemos comércio das drogas sem aquilo que causa de impacto de crimes violentos pelo uso das armas de guerra, nós não estaríamos tão preocupados com o comércio das drogas. Década de 80 até 1988, quando os fuzis começam a chegar, eu praticamente não ia às favelas. Eu era um tenente que usava um revólver calibre 38, um par de algemas, um bastão e levava a poderosa INA, né, o Isso Não Atira, na arma como arma de emprego coletivo, para dar suporte às ações. Favelas, a gente não ia. Para quê? Para pegar o camarada vendendo maconha, que naquela época a cocaína não tinha sido vulgarizada. Para depois ele ser solto imediatamente, porque a lei 6368 já era extremamente branda. Então, assim, aquilo para nós não era um problema. Mas as armas de guerra chegam, em que elas trazem isso que a gente hoje encara aí. Você vê um soldado do passado, o soldado usava um revólver, né? E um par de algemas. Hoje ele vai pro serviço, até o motorista do reboque leva um fuzil. Olha a foto aí, ó. Aquele lá em cima do blindado é o Coronel Mário Sérgio. Transfere pra tela. Esse é um pátio gigantesco, né? Ele tá repleto. Esse é onde esse pátio? É ali no batalhão? Não. É o pátio do 41º Batalhão. Tá. E tá ali a tropa. Quantos homens tinham aí, Coronel? Você vê, o fato do pessoal estar todo sem cobertura foi uma orientação que eu dei até para assim, eu quero que a cabeça de todos esteja livre até da cobertura para poder captar bem o que eu vou dizer, né? Então, assim, a tropa estava aí ouvindo tudo que nós faríamos. Quantos homens tinham aí? Olha, aí neste local, nós operamos um total de cerca de 2.200 homens, as corporações todas, mas nesse local aí, eu devia ter uns 600, 700 homens. Porque aí eu não tinha o BOP, por exemplo. O BOP fez o briefing dele separado.